por depois do pecado. Irmãos, existem duas coisas que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Primeira coisa, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E nós sabemos isso, não é porque a gente foi ensinado pelos nossos pais, familiares e a sociedade e tudo mais. Foi porque Deus colocou em nós esse discernimento em cada ser humano, e o ser humano, desde pequenininho, ele já sabe o que é certo, o que é errado. E o que é certo, geralmente é certo. Geralmente porque existe algumas vezes que o certo não é tão certo assim, né? Mas o que é errado, geralmente é pecado. E todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Em suma, nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos. E existe uma segunda coisa que todos nós também sabemos, o quê? Que existe uma eternidade. Sobre o certo e errado, Jeremias capítulo 31 diz assim: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Deus está falando assim para aquele povo: olha, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês e vou escrever, e ninguém vai perguntar ao outro: olha, você conhece o Senhor, conhece as leis do Senhor? Porque todos me conhecerão, o Senhor diz. Então o que acontece? Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. E o errado, muitas vezes, na maioria das vezes, é pecado, para não dizer todas. A segunda coisa que todos nós sabemos é que existe uma eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo que Deus fez formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Todos nós temos essas duas consciências, todo ser humano. Primeiro, o que é certo, o que é errado. E muitas vezes escolhe fazer o errado sabendo que é errado, mas faz mesmo assim porque quer fazer. E a segunda coisa é que existe uma eternidade. Então todos nós sabemos que existe uma eternidade, porque Deus colocou no coração do homem. E quando fala homem e mulher. Deus colocou no nosso coração, então todos nós sabemos que existe uma eternidade. Então, diante disso, irmãos, existem dois tipos de pecadores, porque eu vou falar sobre o pecado, ou depois do pecado, então eu preciso falar sobre os dois tipos de pecadores. Primeiro é o pecador não regenerado. O que é o pecador não regenerado? É aquele de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Só que o versículo 24 diz: sendo remidos gratuitamente pela graça que há em Jesus. Ou seja, existem dois tipos, o texto está dizendo para nós. Existem os pecadores não regenerados e os pecadores que já foram regenerados, e assim como foram regenerados, justificados por Deus. Ou seja, Deus cancelou a culpa que faria com que nós tivéssemos a sentença de condenação. Quando ele regenera um pecador, deixa eu explicar isso aqui bem, que talvez você nunca viu falar o que é regeneração. Quando ele regenera um pecador, é muito simples. Ele pegou a dívida que era contra você e ele rasgou. Por quê? Porque alguém pagou. E quem foi que pagou? Ele mesmo, lá no sangue, com seu sangue lá naquela cruz. Então, para poder ser pago, tinha que alguém morrer, e ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Então, por isso que existem dois tipos de pecadores. Primeiro, o pecador não regenerado e o pecador regenerado. E o pecador regenerado é aquele que está em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e vos vivificou. O que significa isso? E vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós acabamos de ler Gênesis capítulo 3 e diz aqui que eles pecaram, eles desobedeceram, e o pecado daí então começa em toda a raça humana, certo? Mas o que acontece? Como eles pecaram, eles tiveram duas mortes. A primeira, no ato do pecado, da desobediência, a morte espiritual. E a segunda foi a morte propriamente dita. Não sei se você sabe, mas Adão e Eva já morreram faz tempo, né? Então assim, todos morrem, desde ele, e todos os seres humanos vão morrer. Por quê? Porque nasceram pecadores. O salário do pecado é a morte. Mesmo os regenerados, Deus pode arrebatá-los vivos, ou eles vão morrer um dia. Todos nós vamos morrer por causa do pecado.
Mas essa daí é a morte desse corpo, a morte espiritual não, porque Efésios diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, e vos deu vida. Então o pecador regenerado, ele tem vida naquilo que é mais importante, que é a vida eterna, que a Bíblia diz. Amém? Então o que é a vida eterna? Porque Deus deu, Ele cancelou essa dívida e deu a vida eterna para aquele que é regenerado, para aquele que aceita Jesus como Senhor, daquele que se converte verdadeiramente no seu coração. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? O pecado, o que aconteceu depois do pecado? Bem, versículo 7 de Gênesis capítulo 3 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira coisa que o pecado faz, ele abre os olhos. Para quê? Para as coisas ruins. O pecado abre os olhos para as coisas ruins. Eles estavam nus antes e eles não se envergonhavam. Mas quando eles cometeram o pecado, eles abriram os seus olhos, porque eles estavam nus e eles precisavam, e eles sentiram vergonha, que é a próxima coisa. E eles sentiram vergonha. Então o que acontece? O pecado, ele abre os olhos para o quê? Para as coisas ruins, para desejos, para vontades, para vícios, para tantas coisas que têm atingido as pessoas hoje por causa do quê? Dos pecados. Cheio de vícios, cheio de vontades pecaminosas, cheio de desejos, cheio de lascívia, cheio de tantas coisas pecaminosas. Então a segunda coisa que o pecado traz, e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira e fizeram para si aventais. O pecado traz a vergonha. Logo após que eles cometeram o pecado, eles ficaram envergonhados. Eles não tinham essa vergonha antes, mas agora eles ficaram. Irmãos, certamente você deve lembrar disso daqui. Quem é que depois de um pecado, cometeu o pecado, sabe que é pecado, porque o certo e errado você sabe, tá? Não venha dizer, o meu pastor não me ensinou isso, isso daí eu não vi na Bíblia. Deixa de conversa fiada, que você sabe o que é errado, o que é certo, tá bem? Então você sabe o que é errado, você fez o errado, e chega assim, na maior cara limpa, sem vergonha nenhuma, e fala, olha, eu fiz isso. Você faz uma coisa dessa? Faz nada. Quem é que faz? Não faz, meu irmão. Você faz a coisa errada. Qual é a intenção do ser humano na hora que faz a coisa errada? Ele pega e esconde, para ninguém ver, porque se alguém ver, traz vergonha, e ele não quer passar essa vergonha, não é? Então o pecado traz vergonha. Você acabou de fazer o pecado, pronto, sim, lá vem aquela vergonha, lá vem aquele mal-estar, lá vem aquele peso. Por quê? Por causa do pecado. Aí continua aqui, versículo 8: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O que o pecado traz? Ele traz afastamento de Deus. Você pode estar com a vida legal, você pode estar vindo na igreja, você pode estar lendo tua Bíblia, você pode estar assistindo mensagem, você pode estar orando, você pode estar levantando de madrugada, você pode estar uma bênção, evangelizando, fazendo tudo. O pecado aconteceu. A primeira coisa que você deixa de lado é a Bíblia. Por quê? É muito simples. Quando nós pecamos e fazemos aquilo que é errado, a palavra de Deus parece que toda vez que o pregador vai pregar, ele pega um dedo e coloca na ferida e mexe assim. Imagina aí uma ferida aberta, doendo, e alguém chega com o dedo, coloca e faz assim. Dói, né? Nossa! Dói, né? Pois é. Então, o que ele faz? Ele já deixa a Bíblia de lado. Por quê? Porque se ele abrir a Bíblia, a palavra vem justamente no erro. E ele fala, não, então esse negócio está... Aí ele fica meio morno de vir para a igreja. Por quê? Ele fica, não quero ir, eu vou hoje não. Por quê? Porque o pastor sobe aqui e prega, e o que acontece? O pastor parece que viu ele fazendo a coisa errada e só fala daquela coisa que ele fez. Aí a pessoa pensa, é perseguição, não pode?
porque eu sei que eu escondi direitinho, ninguém nem viu. O pecado traz afastamento de Deus, irmãos. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pela viração do dia. Deus passeava lá todo dia e Adão conversava com Deus, e aquele negócio todo, e tinha aquela comunhão gostosa. E aí o que aconteceu? O pecado entrou. Deus vem para conversar com Adão, e Adão quer fazer o quê? Se esconder. Se o pecado acontece, o que acontece? A pessoa já não ora mais. Por quê? Porque fica envergonhado. Imagina, você tem um amigo e você fez uma coisa que ele não gosta. Aí você chega na cara mais dura assim, para visitar ele assim, passar uma tarde com ele. Você fez um monte de coisa que ele não gosta. Aí você chega assim para conversar, sem antes resolver essa parte. Não dá. Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque você vai ter que resolver aquilo que está pendente. E o que é pendente? É os erros que você cometeu contra a pessoa. E aqui no caso eu estou falando de pecado, é os pecados que nós cometemos contra Deus. Então por isso que na nossa oração deve ter uma parte que você pede perdão. A oração não é só pedido. Deve ter uma parte que a gente pede perdão. Por quê? Porque para deixar o relacionamento certo. Entendeu? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, irmãos, e chamou o Senhor a Adão e disse: onde estás? Onde está Adão? Onde estás? Onde estás? E ele, caladinho. Outra coisa que o pecado faz, irmão, sabe o que é? A pessoa fica resistente à voz do Senhor. Antes disso daqui, Deus chamava Adão várias vezes? Não, né? Deus chegava e Adão: ô Senhor, rapaz, estava bom aqui, eu botei o nome nos elefantes hoje, na zebra, naquele negócio lá, e a gente estava aqui, que a gente comeu umas frutas legais que tinha por ali, e tal, e conversando, e aquele negócio todo. Mas agora, Deus chega e chama o Adão: Adão, onde estás? Onde estás? Deus está sabendo onde é que ele está, né? Mas Deus é relacionamento, meu irmão. Então ele chega e fala: onde estás? Onde estás? Isso daqui, é igualzinho hoje. O pregador chega, prega, e pela graça de Deus, porque é Deus querendo falar com você, meu filho, a palavra vem de acordo com o erro, de acordo com o pecado, para tratar o pecado, para tratar o erro. O que a pessoa faz? Não é comigo, não é comigo. Vamos esperar o próximo culto, né? Ver se o pastor prega assim, né? Sobre um negócio assim mais light. Não! Conserta. O pecado faz com que a oração vire o peso, faz com que a leitura desapareça, faz com que a vontade de ir na igreja suma. E a pessoa vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Daqui a pouco ela está tão afastada que ela não sabe por que ela está afastada. Ela só fala assim: não sei, eu acho que é porque a pessoa não sabe. Todas as vezes que eu perguntei para alguém: rapaz, a pessoa fala assim: eu era evangélico. Era, meu irmão? Eu era evangélico, eu ia na igreja fulano de tal. Irmão, que bom, mas eu parei de ir lá. Aí eu pergunto assim, porque é óbvio, né? Aí eu pergunto assim: o que Jesus te fez? Aí a pessoa: não foi Jesus. Foi o irmão não sei o que, foi não sei o que, foi que fizeram não sei o que eu não gostei, mas Jesus não fez nada. Mas peraí, a gente não vai lá, não é para aprender de Jesus, e não é por causa dele, a casa não é dele, as coisas não são dele. Então se ele não te fez nada, complicado, né? Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Muito bem. Então olha só, ele ouve a voz do Senhor e já se esconde. Com medo de quê? Com medo de prestar contas. Então ele se esconde, porque se ele se esconde, aí a palavra não vem triscar na ferida.
Porque não é a ferida, irmã, é no pecado. Deus quer tirar o pecado. Deus quer limpar você. Deus quer santificar a sua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Uma pessoa que te ama é a pessoa que mostra os seus erros. Essa conversa de dizer que a pessoa te ama e porque ela te ama ela não te contraria, isso nunca foi amor. Nunca. Então, porque Deus nos ama, o que Ele quer fazer? Mostrar o seu erro para quê? Para você se consertar. Porque se você não souber onde é que está o erro, como é que você vai se consertar? Então, Deus vinha falar com Adão, e Adão já tá o quê? Preocupado com o pecado, preocupado com o erro, e falando assim, eu não vou falar com Deus, porque se eu falar com Deus, ele vai saber o que eu fiz, ele não vai gostar, então faz assim, eu não vou falando com ele, eu vou me afastando, e aí eu fico longe, e aí eu não ouço ele falar, aí não acerta no meu pecado, e fica tudo bem. Não fica bem. É a tendência natural, meu irmão. Se alguém peca, a tendência natural é o afastamento de Deus. Então, se você está vivendo na prática do pecado, a tendência natural é o afastamento de Deus. Mas Deus não quer o afastamento. Por isso que a palavra dele diz lá em Tiago assim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deus nunca se afastou de ninguém. É nós muitas vezes que nos afastamos dele, com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Mas Deus não se afasta, e Ele sempre está de braços abertos, querendo reatar e querendo aproximar, querendo firmar esse relacionamento conosco. Mas se você não quiser dar o primeiro passo, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É assim que funciona. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: você observa no texto uma coisa muito importante. Ele pergunta para Adão: por que fizeste isso? O que Adão faz? Não foi eu, foi a mulher que tu me deu. Aí ele pergunta para a mulher: por que você fez isso? Ela fala: não foi eu não, foi a cobra. Não, mas espera aí, Deus não chega para a cobra e pergunta da cobra. Ele não pergunta. Porque se ele pergunta da cobra, eu posso pressupor que a cobra ia dizer o quê? Mais outra desculpa. Porque é muito mais fácil você dar desculpa do que admitir as coisas, meu irmão. Isso daí é uma verdade. Então olha só, a desculpa pode virar um vício terrível na vida de uma pessoa. Sabe o que é? É a pessoa não admitir os seus erros, não admitir os seus pecados, não admitir aquilo que as suas falhas, e falar assim: não, mas eu sou assim porque mamãe era assim, porque papai. Não vem com conversa fiada dando desculpa. Não, eu sou assim porque a minha esposa é assim, ou meu marido. Não vem, isso é desculpa. Desculpa, igualzinho a Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a mulher: Senhor, foi a serpente. E vai botando culpa no outro. Por quê? Adão comeu por livre e espontânea vontade. A mulher ofereceu o negócio para ele e ele pegou e comeu. E Eva comeu por livre e espontânea vontade, porque ela já estava provavelmente olhando para a árvore e querendo aquele negócio. A cobra só chegou e aquela conversinha fiada. Ela foi lá e aconteceu o pecado. E ela ofereceu para Adão e Adão comeu. Então, irmão, olha só, não vem com desculpa. Não vem. Porque desculpa não resolve. E Deus não aceita desculpa. Sabia disso? Deus não aceita desculpa. Deus aceita arrependimento. Desculpa não. Porque desculpa é maquiar o nosso erro. É você chegar assim falando: Senhor, mas o Senhor sabe porque eu estou assim, porque bababá, porque não sei o que, porque alguém pediu, mimimi, não sei o que. Não, é desculpa. Deus aceita o que? Arrependimento. É você chegar lá e falar: Senhor, eu fiz,
Merece. Você lembra de Davi? Davi fez a besteira da vida dele. Quando o profeta chega para ele e fala: esse homem é tu, o que Davi fala? Não foi eu não, foi aquela mulher esquisita lá que estava lá, entendeu? A culpa foi dela. Ele falou isso? Não. Ele falou: pequei contra o Senhor, meu Deus do céu, eu pequei. Aí o profeta fala para ele: Deus perdoa o teu pecado, não vai morrer, mas vem a consequência. E aí o profeta descreveu a consequência. Davi é muito diferente de Saul. Você lembra de Saul? Ele chega para Samuel e fala: aleluia, cumpri a voz do Senhor, o que o Senhor mandou? Aí o profeta fala assim: que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Aí ele fala: que nada, a gente trouxe umas ovelhinhas aí que é para sacrificar o Senhor teu Deus. Está vendo a desculpa? Deus não aceita desculpa. Você está usando desculpa? Para de desculpa. Admite. É difícil admitir, né? Você já chegou para alguém assim e falou: rapaz, no ano de 2017 eu tive que admitir uma coisa que me custou muito. Não queria não, me custou demais. Eu tive que admitir. Mas eu cheguei lá, sentei e falei: foi assim. Eu não vim com desculpa. Dar desculpa era mais fácil. É bem mais fácil dar desculpa. Botar a culpa em alguém, tá? É isso aí, é moleza. Dar desculpa em alguém. Eu trabalhei com um cidadão que ele odiava desculpa. Então a gente trabalhava com vendas. E daí você chegava e ele fazia as perguntas: você fechou o negócio com fulano de tal? Aí ele perguntava, né? Aí você: não. Por quê? Porque dando... Silêncio. Eu não quero desculpa. Entendeu? Ele gostava do negócio resolvido. Resolve o negócio, não me vem com conversa. Não vem com... não, mas é porque... Não vem com conversa. Isso foi uma benção, porque eu estava usando uma desculpa danada naquela época, né? Esse negócio de desculpa, cuidado com a desculpa, tá? Esse negócio de desculpa vira um vício, vira um negócio terrível na sua vida. E aí, em vez de a pessoa admitir, ela chega e fala: não, foi a Eva, foi a cobra. E se Deus tivesse perguntado a cobra tinha botado a culpa em alguém, ela não colocou. Porque Deus já chegou para ela e falou assim: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita. E Deus já veio com juízo para cima dela. Bom, irmãos, quando o pecado acontece, os olhos são abertos, traz a vergonha, traz afastamento de Deus. Parece que toda palavra que você lê, que você ouve, vem na ferida. Fica muito mais fácil utilizar desculpas, mas toda vez que o pecado acontece, vem as consequências, tá? Então, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Todo pecado Deus pode perdoar. Deus perdoa o pecado e Deus pode perdoar as consequências de todo pecado. Deus pode cancelar. Mas geralmente Deus perdoa o pecado, mas a consequência fica, filho. A consequência fica. Deixa eu só te dar um exemplozinho básico. Deus perdoou o pecado de Davi, certo? Certo. Não morreu na hora, certo? Teve 3 consequências muito graves na vida e na descendência dele, certo? Então olha só, se Deus não aliviou, eu estou falando assim, por favor entenda. Se Deus não aliviou o maior adorador da Bíblia, você acha que a gente tem chance? Entendeu? Eu estou falando que Deus é muito misericordioso. É claro, Deus é muito misericordioso. Deus é longânimo? Muito longânimo. Deus é riquíssimo em misericórdia. Graças a Deus, as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Mas esse mesmo Deus também é juízo. E o juízo, a justiça faz parte do caráter de Deus, tá? Então olha só, aconteceu o pecado,
Aí o que aconteceu aqui? Versículo 14. O Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda fera e todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias na tua vida. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então pega. Para a serpente ele falou: olha, tu vai ser maldita entre todos os animais, tu vai andar sobre o teu ventre. Alguns teólogos dizem até que a cobra não andava rastejando, né? Talvez tivesse pernas, ou voava, ou sei lá o que. Mas Deus está dizendo: a partir de agora tu vai andar sobre o teu ventre. Então a cobra anda rastejando e vai comer pó todo o tempo, você é maldita. Aí ele disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e em conceição dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muito provavelmente, antes disso daqui, o parto de uma mulher não seria com tanta dor, ou talvez nenhuma dor. Mas depois disso daqui, o Senhor disse assim: multiplicarei grandemente a tua dor. Talvez, eu não sei, porque eu nunca tive parto e nunca vou ter, graças a Deus, aleluia. Mas a dor mais forte que uma mulher sente é a dor de parto. Se você já passou por isso, você deve saber o que eu estou falando. Uma das dores piores do mundo. O homem não aguentaria não ter parto. Por isso ficou para as mulheres. E versículo 17 diz: e Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então veja bem, pelo que o texto está me dizendo, espinhos e cardos não tinha, ou pelo menos não tinha na quantidade que tem hoje. Você já viu aquele fundo de terreno lá que só vive crescendo mato? Misericórdia! E aí tu tem que capinar aquele troço e daqui a pouco tá grande de novo, é só chover, o negócio multiplica assim, né? E nunca para de crescer. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá todos os dias da tua vida. Aí, quem tem uma dorzinha na costa assim? Uma dorzinha no músculo por causa do trabalho? Eita, né? A minha costa está uma benção. Por quê? Com dor comerá todos os dias da tua vida. Uma dorzinha na costa, uma dorzinha aqui. O tempo vai passando, elas vão aumentando, né? Elas vão se multiplicando. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do teu campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Viu? Vai morrer, ele falou. Antes disso, não morria. Olha, que coisa. Agora, vai morrer. Vai trabalhar, vai suar, vai produzir espinhos. E você vai viver uma vida e você vai morrer. Sabe o que aconteceu com Adão e com Eva? Morreram. Sabe o que aconteceu com todos depois dele? Morreram. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Se Jesus não voltar, vai morrer. Entendeu? Então, por causa do quê? Por causa do pecado. Então, meu irmão, cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Não deixe o pecado fazer parte da sua vida. Jesus falou em Romanos 8:32: se pois o Filho, João 8:32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus te dá condições suficientes para você vencer o pecado. E com Jesus, você pode ser vencedor do pecado. Sem Jesus, ninguém consegue ser vencedor do pecado, ninguém. Mas com Jesus sim. Então o Senhor pode te fortalecer, pode te ajudar a você não cometer pecados, ou cometer o mínimo possível, viver uma vida santa, viver uma vida reta, viver uma vida abençoada, servindo ao Senhor. Então que assim seja. Não deixe o pecado fazer parte da sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude, Senhor, a todos que hão de ver essa palavra. Senhor, o Senhor sabe
os nossos defeitos, o Senhor sabe, Senhor, aquilo com que temos que lutar, o Senhor sabe, Senhor, os nossos erros, os pecados que ainda nos rodeiam. Nós te pedimos, Senhor, a força necessária vinda de Ti, para que nós não venhamos a cair nesses pecados, para que nós não venhamos a ficar cometendo eles, Senhor, para que nós não venhamos que esses pecados, esses desejos, essas coisas façam parte do nosso cotidiano, Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, assim como a Tua palavra diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda maneira de viver. O Senhor sabe, Senhor, que nós somos falhos, que nós somos limitados, mas o Senhor tem todo o poder para nos ajudar. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.